Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a Vale poderia pagar para os investidores. A Vale 3 poderia pagar um dividendo acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de R$ 87,00 poderia ser um dividendo na faixa de mais de 11%. Além desse potencial de dividendos, mesmo hoje a ação R$ 87,00 poderia estar barata, tá? Mesmo com essa grande alta que tem acontecido nas ações da companhia, de mais de 70% em um ano, decorrente aí, né, do preço do cobre, que acabou se valorizando forte, alta no níquel e aumento da produção, dado de que o minério de ferro ainda continua numa expectativa baixista, mostrando para nós que Vale ainda pode subir no longo prazo. Então, um fator aqui escondido que o mercado não quer que vocês saibam, que poderia fazer Vale continuar disparando na cotação, e ainda por cima pagando uma fortuna de dividendos aí para vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu possuo as ações da Vale na carteira do canal. Infelizmente é uma posição marginal, mas eu estou esperando a ação dar uma corrigida, quem sabe para aumentar a minha posição no médio e longo prazo. Hoje representa aí 2,55% da carteira de ações do canal. A Vale, ela acaba sendo uma gigante no minério de ferro, isso aqui é óbvio, tem uma participação bem expressiva no mercado asiático, com mais de 50% da sua receita atrelado à China. A China acaba por ser um player global bem interessante aí para a Vale, né? Porque ela faz exportações de pelotas de minério de ferro para a China. E a gente sabe que o minério de ferro da Vale acaba sendo quase que o melhor do planeta e o melhor do Brasil, tá? O minério de ferro de Carajás, que acaba por ter aí mais de 85% de teor ferroso. Então a gente percebe que a qualidade da Vale, em uma comparação com CSN Mineração, por exemplo, acaba sendo aí disparada mais elevada. E também ela tem América do Norte, né, Europa, Brasil, Japão. Então vê que ela tem participação em outros mercados. 78% da receita da Vale está atrelado no minério de ferro, enquanto a parte de níquel e cobre está subindo dentro da sua receita. Por isso que a empresa tem subido na cotação e o mercado acredita de que ela pode continuar se expandindo no níquel e no cobre, não ficando mais tão limitada ao minério de ferro. Isso aqui é um bom sinal, porque se o minério de ferro acabar tendo um período ali ruim, o níquel e o cobre podem compensar, assim como também, pessoal, ela pode acabar se expandindo para outros mercados. Isso aqui é uma coisa muito boa para a Vale. Fora também esse aumento no mercado indiano, né? Que pode fazer a empresa aí triplicar de tamanho no médio a longo prazo, explorando outros tipos de minério com altíssimo teor ferroso, olhando lá no futuro, tá? Mas a dúvida, será que Vale ainda está barata? Olha, se a gente pega desde o plano real e de 10 anos para cá, a Vale foi uma monstra em geração de resultado. Perceba que ela deu 857% de rentabilidade numa lupa de 10 anos. Se você coloca isso aqui, ó, em taxa anual composta, 10 anos no tempo, né? E ela deu ali 826%, e ela deu 24% ao ano na sua média. E pegando o Vale desde o plano real, a ação, se não me falha a memória, custava ali mais ou menos uns 86 centavos. Isso a ação ordinária, né? Você pega ali, ó, R$87 e divide aqui por 87 centavos. Perdão aqui, pessoal. 87 centavos, tá? Então a Vale se valorizou aproximadamente 9.900% de rentabilidade. Isso só com valorização. Se você coloca isso aqui, né, em taxa anual composta, você teve aí com Vale, num período, né, de 26 anos, o equivalente a 19,39% ao ano na sua média, mostrando aí, acho que foi uma excelente geradora de rentabilidade. Aí se você coloca um provento médio aqui, ó,
na faixa, né, de 7% ao ano, que foi o que a Vale pagou desde o Plano Real, você soma 12,39% mais 7% de yield. Então você teve 26,39% ao ano de rentabilidade, olhando para o médio a longo prazo, mostrando que a empresa teve muita qualidade e proporcionou um crescimento bem expressivo para os seus acionistas, tá? Agora, olhando nos preços de hoje, mesmo com essa alta na cotação, o PL está esticado. Isso mostra que a ação ainda está barata, porque um PL mais alto em empresas mais cíclicas mostra que elas estão numa espécie, né, de fundo de ciclo ainda. Mas não é nem isso, pessoal, é também o próprio indicador de EV sobre EBITDA. A Vale tem conseguido ter o EBITDA médio na faixa aí, você pega aqui, ó, a geração de EBITDA no ano, tem conseguido ficar em 70 a 75 bilhões. Isso aqui é muito bom. Claro que ela deu uma derrapada aqui no ano de 2025, mas a perspectiva para 2026 e diante dela voltar a ter um EBITDA na faixa de 60 a 70 bilhões por ano. Então, quando a gente olha, né, na relação EV sobre EBITDA, pegando o valor de firma da empresa, que é a soma do valor de mercado mais a dívida líquida, e a gente divide aqui, ó, por um EBITDA de 70 bilhões. A gente tem uma relação EV sobre EBITDA de 6 vezes, Vale negocia na média com 10. Então, caso o mercado pague uma relação EV sobre EBITDA mais elevada, aqui dentro da empresa, ela já poderia ter uma alta bem interessante, tá? Se o mercado pagar 10 vezes, e a gente joga aqui, ó, uma dívida líquida, né, na faixa de mais ou menos 61 bilhões, ela poderia valer 649 bi na bolsa, o que daria uma cotação nominal de R$ 144, mostrando que mesmo hoje a R$ 87, ela poderia subir ainda uns 65% na cotação. Detalhe, tá, que o preço do minério está em baixa. Se o preço do minério se valorizar fortemente, atingir um boom de commodities como antigamente, igual no ano ali, ó, de 2022 e diante, Vale poderia ter esse EBITDA dobrado, ter um EBITDA de 90 até 80 bilhões, fazendo com que a ação tivesse ainda mais barata, podendo chegar até R$ 200 no mercado de alta, porque se ela for avaliada por 10 vezes EBITDA, tendo EBITDA de 100 bilhões, é muito provável que a ação chegue mais que R$ 200. E hoje você tem aí um potencial da ação mais do que dobrar de preço. A gente está falando de Vale aí se valorizar, pegando da cotação atual, 129% na cotação. Não seria nada de outro planeta. E o dividendo também tende a ser atrativo, porque se ela continuar pagando, né, aí tecnicamente 45% da sua geração de caixa na forma de proventos, hoje você está falando de uma Vale aí de pagar um provento, né, equivalente em termos percentuais por aproximação de 8% ao ano na média. Aí você pega 31,95, né, e divide aqui por 4,54, provento por ação de R$ 7 por ação. Se você perpetuar isso aqui por 2 anos, você supera R$ 14 por ação. Então olha só, ela pode ser uma baita pagadora de proventos e ainda você ter todo esse potencial de alta no preço das ações. Por isso que mesmo a R$ 87 eu esperaria por uma margem um pouco maior. Abaixo dos R$ 80, quando ela estava aqui a 77, para mim, eu já acho um preço interessante. Mais acima dos 80 eu prefiro ficar de fora, tá? Mais abaixo dos 80 eu posso voltar a ficar de olho para fazer alguns aportes, porque eu acho ser uma empresa de qualidade e olhando para o longo prazo acho que ainda tem muito espaço para se valorizar e de pagar um excelente provento aí para o acionista no médio e longo prazo. Até mesmo utilizando pela fórmula aqui do Benjamin Graham, vocês já observam que a ação poderia estar sim muito descontada, baseando-se pelo seu valor justo. Ela poderia valer R$ 116, que hoje, né, ela a 87, no mínimo você ainda teria uma alta de 33% na cotação, mostrando que ela também está barata, com uma boa perspectiva de alta, e baseando-se pela lógica do EV sobre EBITDA, a ação poderia dobrar de preço no mercado de alta, e mesmo se o preço do minério de ferro continuar em baixa, você vê a ação subindo mais uns 30%, não seria nada irreal, dado de que ela está com muita qualidade, a produção está boa, a dívida líquida da Vale está muito controlada, então tudo isso aqui joga a favor na empresa, né? Claro que é uma empresa cíclica e você também tem que se preparar para os momentos de grandes quedas, como acontecem em alguns períodos, né? Vale já chegou a cair mais ali, ó, de 20, 40% na cotação. Aqui, ó, na crise, né? Você pega aqui em 2016, a ação caiu mais de 40% com Brumadinho. De lá para cá gerou um belíssimo retorno ao acionista. Porém, tem que ter paciência, tem que esperar a longo prazo. A gente sabe que longo prazo Vale deu muito certo e a perspectiva hoje é da empresa continuar dando certo pro médio e longo prazo. O retorno embutido hoje no preço da ação da Vale
olhando lá para o futuro, você pega aqui, né, um menos payout, que é de 45%, e coloca um ROIC de 14%, ela pode crescer quase uns 8% ao ano. Aí você coloca ali uns 9% de provento, mais uma taxa de reaplicação, ela pode chegar em 20% ao ano de rentabilidade. Isso sem considerar a alta nas ações, porque se a ação se valorizar uns 4 a 5% ao longo do tempo, você poderia ter aí uma rentabilidade total repetida de 24,7% ao ano. Então você vê que Vale está barata, tem potencial de alta, está abaixo ainda do seu valor justo, né? Como a gente viu pela fórmula do EV sobre EBITDA, preço justo dela é de no mínimo R$140, e no mercado de mais alta, ela poderia bater os seus R$200. Então você ainda tem sim potencial de alta. Claro que isso aqui não é motivo de você vender a casa e o carro, porque se houver uma correção de mercado, ela voltar para os R$60, você vai ficar bravo de não ter aproveitado. Mas pessoal, a gente não tem como controlar o preço das ações no curto prazo, não há como acertar o fundo, a gente nunca vai acertar o fundo. O que importa é você comprar uma ação barata e você saber que essa empresa por longo prazo vai ser o bom negócio. Isso aqui é que acaba dando diferencial na sua carteira de investimentos. Bom pessoal, por este vídeo é isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Vale e qual é essa expectativa de médio a longo prazo. Em particular, tenho Vale na carteira e acho que será um bom investimento. Lamentavelmente não consegui aumentar a minha posição, mas se a ação voltar ali para baixo dos R$80, pode me pintar uma boa oportunidade. Bom pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!